da Macaca jogou no Majestoso e perdeu para o Remo, placar de 2-1. Veja aí como foi. Mais uma noite de decisão para a Ponte Preta e o adversário, mesmo vindo de vitória, também se encontrava na parte de baixo da tabela. Mas sem perder as 6 partidas, esse confronto direto podia dar mais ânimo e embalar ainda mais a Macaca na competição. Mas foi preciso somente 9 minutos para o torcedor da Alvinegra voltar a ficar impaciente. Felipe Gedós aproveitou o erro na saída de bola e abriu o placar para o Remo no Majestoso. Felipe Gedós, camisa 10 aos 9 minutos do primeiro tempo. A saída de bola errada me pareceu André Luiz. O Victor Andrade. Mesmo perdendo, a Ponte encontrava dificuldades de chegar com perigo ao gol adversário. Fecim, nesse cabeceio, foi quem mais chegou perto de empatar a partida. E foi o camisa 20 que mais uma vez teve a chance de deixar tudo igual. Já no segundo tempo, o meia subiu mais alto, mas cabeceou para fora. O Remo só se aproximava em cobranças de falta, até que aos 21 minutos, Gedós aproveitou mais uma bobeira da Ponte e fez uma linda jogada para ampliar o marcador. Gol do Remo! 21 minutos do segundo tempo, o Locatelli entregou mal. O jogador da Ponte não conseguiu domínio. O Felipe Gedós aproveitou mais uma vez, assim como foi no primeiro tempo, numa saída de bola errada da Ponte Preta. Não demorou muito para o Remo ampliar, mas o assistente marcou o impedimento equivocado de Marcos Júnior após rebote de Ivan. Aos 34 minutos, o pênalti de Igor Fernandes em cima de Felipe Albuquerque recolocou a Macaca no jogo. Isso porque Dauan, no seu jogo de despedida, foi para a cobrança e diminuiu no Moisés Lucarelli. Da Ponte! O empate só não veio porque nesse lance aí João Veras estava em posição irregular, gol que aliviaria e muito o torcedor da Macaca. Mas ficou assim. Segundos antes do apito final, o Remo ainda teve um contra-ataque claríssimo desperdiçado. 2-1 para o Remo no Majestoso. Essa derrota deixa a Ponte na penúltima colocação da Série B. Então a gente tentou dar uma situação diferente, estar uma equipe equilibrada, mas também tentar o gol. Que para mim eu acho que mais atenção, que hoje nós não tivemos um jogo consistente, não fizemos o jogo que nós fizemos com o Náutico, jogamos abaixo e isso nos custou o resultado. A origem do gol! A origem do gol para os pontepretanos. A Ponte infelizmente perdeu o jogo, mas deixou um gol espetado nessa partida. A origem do gol! Veja aí como é que a jogada foi desenvolvida. O árbitro marca pênalti. Alguma dúvida no pênalti, não, né? Não, nenhuma. Quem entra ali é o Felipe Albuquerque, né? A bola é virada pelo Rafael Santos, que tinha acabado de entrar. E aí, atabalhoadamente, o jogador do Remo derrubou, né? Se foi necessário ou não, é uma outra discussão. Mas o pênalti existiu. Dauan marcou o gol, bola parada. E este foi, portanto, o último jogo do Dauan. Ele se despediu com a camisa da Macaca e vai jogar pelo Juventude, que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos aqui analisar. Começo com você, Júlio Nascimento, que narrou aí o gol do Dauan, o último jogo dele, o último gol com a camisa da Macaca. Júlio. Aliás, aqui, né, parabenizar o nosso repórter Antônio Lupo, que trouxe em primeira mão na quinta-feira a saída do Dauan para o Juventude. E, de fato, né, Batista, foi um jogo bem complicado da Ponte, né? Ficou uma impressão, depois da partida contra o Náutico, de um crescimento tático, técnico da equipe, mas isso não foi repetido contra o Remo, não. Mais uma atuação ruim, o ataque da Ponte tem sofrido muito, é o pior ataque da Série B. Todos os atacantes, com exceção ao Moisés, vivem um jejum muito longo, inclusive alguns atacantes passando aí de 20 jogos sem marcar, 30 jogos, 1000 minutos sem marcar. Então essa parte ofensiva da Ponte tem sido um problema e a defesa está apresentando falhas novamente. Foi assim
as jogadas construídas pelo Remo, aproveitando 2 bobeadas defensivas da Ponte. Batista. E para você, Tigrão, comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, o que você achou aí da partida? A Macaca, infelizmente, derrotada em casa. A Ponte jogou muito mal, talvez tenha feito a sua pior partida na Série B até agora. Jogadores indolentes, jogadores sem vontade. Nesse segundo gol do Remo, 2 dividem, um, salvo engano, é o Richard. Aí, ó, e o outro é, olha aí, esse é o Ednei. Dividem com o pé mole, vão para não ganhar, vão sem convicção. Não estou dizendo que houve intenção, não, mas foram desconcentrados para o lance. Depois de uma bola do Locatelli, que havia acabado de entrar e já deu uma bola curta, já deu praticamente para dividir. E o Richard poderia pelo menos ter feito a falta lá no meio-campo, não teria saído o gol. O Remo mereceu amplamente, a Ponte não pode reclamar de absolutamente nada, ainda foi beneficiada pela arbitragem. O terceiro gol do Remo foi absolutamente legítimo, impedimento mal anotado. E eu tenho que dizer o que eu disse na rádio. Falei isso na Rádio Bandeirantes depois da partida. A Ponte, nós não estamos aqui nunca falando de eleição, não, é o momento, é só em novembro, mas tem aí uma briga forte aí de chapas já montadas e o pessoal já com campanha na rua e tal. Só que tem o seguinte, quem é que vai querer pegar na Série C? Hã? É bom para uma diretoria assumir o time na Série C? Que hoje é um campeonato mais valorizado, mas extremamente deficitário financeiramente. Então tem que ser feita alguma coisa agora, uma composição, uma trégua na guerra política, uma união de forças para tentar aí, não sei de onde, fazendo uma composição com quem está dentro, com quem está fora, para colocar aí 4 ou 5 jogadores de bom nível, porque senão a Ponte disputará a Série C no ano que vem. E para você, CH, a Ponte tem que virar o turno, né? Faltam 7 rodadas, é isso? Essa aí foi a 10ª segunda. Foi a 12ª. 7. São 19, faltando 7. 7. Então tem 21 pontos em disputa. Ó, só nessa conta que você vai perguntar para o CH, são 19 do segundo turno com 7, 26 jogos. A Ponte, para fazer 45, tem que ganhar 12 até o final. Ela ganhou 1 em 12. Agora ela precisaria ganhar 12 em 27. Tem que fazer, essa é a conta. Pelo menos, para não ter problema, pelo menos 20 pontos. Então não, ela mas tem 20 pontos não são suficientes. Ela tem 9, ela vai ter que fazer aí, no mínimo, pelo menos 11 pontos em 21. Isso. 11 em 21. Isso significa 50% de aproveitamento. Pouco mais. Está enrolada. A situação é muito complicada pelo comportamento e a falta de desempenho do time, né? Se você pegar o scout do jogo, você vai perceber que o time erra em profusão os passes. E aí o ataque não vai funcionar mesmo, porque a bola sequer chega lá na frente. Não tem organização, não tem comportamento, não tem desempenho, não equipara as coisas na garra. Por exemplo, cadê o futebol aplicado lá nos aflitos contra o Náutico? Sumiu de uma hora para outra? Cadê? Se escafedeu? Então é uma situação muito complicada. E amanhã contra o Vitória é outro metal esfregando de metal. Vitória tem 9, Ponte tem 9. O que diferencia é saldo de gols. Olha o tamanho da encrenca que a Ponte se meteu. E o Antônio Lupe disse agora aqui na Rádio Bandeirantes, tá? Acabou de dizer isso. O Gilson Kleina corre risco de perder o emprego caso não aconteça um sucesso amanhã lá no Barradão.